Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? É a nossa mais uma aula de rotina administrativa. Pessoal, a nossa aula, por uma falta de comunicação, pode falar, Divino? Não, tá só testando. Ah, sim. Por uma falta de comunicação, na semana passada, na quarta-feira, teríamos que ter tido aula, a primeira aula. Aí, na sexta, na quinta, segunda, ontem, eu tinha avisado para a coordenação que eu não poderia agora dar as aulas presenciais, online, na terça, porque quando eu assumi as aulas de vocês, eu tinha uma reunião todas as terças-feiras, bem no mesmo horário da nossa aula. Como eu tinha pedido para a direção aqui da escola essa autorização especial, a diretora me concedeu. Tanto que nós tivemos todas as aulas ao vivo, né, pessoal? Foi todas. Não tivemos uma aula sequer gravada. Então, só que acontece, como eu não sabia que eu ia continuar com vocês, eu falei para a escola que tinha terminado as minhas aulas online. Aí, na quarta-feira, o pessoal me entrou em contato, ó, a turma de rotina administrativa também é sua. Mas, como vocês não me avisaram, dia de quarta, dia de terça eu tenho reunião pedagógica com a escola. Então, eles cederam as semanas para eu poder abrir mão, dando participar das reuniões, para dar as aulas para vocês online. Aí, só que como eu já tinha falado que tinha terminado, como é que eu volto, né, pessoal, atrás e falo assim, não, acabou não. Então, eu acho que como a escola foi totalmente honesta comigo, acabou me liberando, eu também não podia mentir, inventar. Então, as aulas de terça-feira que nós tivermos, todas serão gravadas. As únicas aulas que serão gravadas são as de terça-feira. Quarta e quinta vai ser ao vivo. E lembrando, né, pessoal, que o nosso conteúdo é um conteúdo totalmente teórico. Ela não é igual na informática, que quem tinha computador, né, podia fazer igual junto. Agora, a nossa aula é mais teórica. Então, eu falo para os alunos, ele é mais um bate-papo, uma troca de ideia. Ele não é bem uma aula em si. Então, quem já trabalhou já na parte administrativa, é a hora de vocês o quê? Compartilhar as informações de vocês. Então, por isso que nas aulas de terça serão todas gravadas. Eu creio que vai ser no máximo duas das 10 aulas, umas duas aulas só serão gravadas. Tá bom, pessoal? Ok. Agora um puxãozinho de orelha. Claro que não é para todos, né? É, Apenas 4 alunos fizeram as 3 atividades. Aí a Flávia vai perguntar, professor, por que 3 atividades? Nós só tivemos aula quinta-feira e ontem, na terça. Pessoal, como foi um erro lá da unidade, não foi culpa minha, eu tenho que lançar conteúdo naquele dia de aula que nós não tivemos. Então, o que eu vou fazer? Eu aumentei a quantidade de conteúdo nas aulas. Mesmo não sendo muita coisa, por exemplo, a atividade da aula 1 foi na quinta-feira, ela também vai valer para a aula de quarta. Então, a atividade eu vou duplicar. Tá bom? Então, nós vamos estar duplicando essas atividades. Ok, Divino. Até aí alguma dúvida, algum questionamento? Posso continuar? Sim ou não? Pode. Ok. Flávia tá aí, Daniel tá aí, Andressa tá aí, Maria Helena, Selma, Débora, tá tudo aí? Eu estou, professor. Ah, ué. Também tô. Cheguei atrasada, mas tô. Ok, então, Débora. Então, vocês entenderam as informações que eu passei, né? Então, na terça-feira, Eu acabei de entrar. Pronto. vocês não precisam ficar me esperando, que eu vou estar postando a gravação. Eu sempre vou fazer a gravação na segunda, para vocês não ficarem prejudicados. E a aula de quarta-feira passada que não teve, vocês vão ganhar presença. Então, a atividade vai ser duplicada com a atividade de quinta-feira que vocês fizeram. Então, quem fez a atividade 2 também vai ter as notas da atividade 1. Tá bom? Pessoal, nós falamos um pouquinho já de empresas.
Deixa eu conectar meu celular aqui, porque foi bom, foi interessante uma aula que eu fiz na segunda-feira com meus alunos, onde eu usei o meu celular para ativar quem está entrando. Aí eu não preciso ficar saindo da tela para falar com vocês. Espera aí. Deixa eu só baixar aqui, porque senão vai dar eco. Ok, então, eu estou com duas telas abertas, aí de acordo com alguém for entrando, eu ativo. Então eu vou estar compartilhando com vocês o conteúdo. Pessoal, uma coisa muito interessante do nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre desenvolver uma postura proativa para atender clientes internos e externos. Lembrando que, mesmo quando você trabalha numa empresa, você ainda é um cliente da empresa. Porque quantas pessoas que trabalham numa empresa e compram a mercadoria da própria empresa? Quando você não trabalha numa empresa e gosta da marca, você também não investe, você não faz a propaganda dos produtos dela? Então, nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje, sobre essa parte de clientes internos e externos. Alguém aí já trabalhou em alguma empresa, na parte administrativa, que a empresa tinha produtos que era interessante a compra de vocês? Sim. Então, vamos estar falando então um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente, a parte introdutória é chover no molhado. Todo ambiente, toda empresa tem que ter um ótimo ambiente de trabalho. Quem já pensou em trabalhar num lugar que tem muito palavrão, tem muito disse-me-disse, tem muito aquelas cutucadas, tem muitos problemas internos? Isso aí automaticamente diminui o ambiente de trabalho. E outra coisa, acaba fazendo a empresa ficar fazendo trocas constantemente de funcionários. E isso, muitas vezes, dependendo da empresa, se é uma empresa de pequeno para médio porte, acaba dando problemas. Por quê? Tem aquele funcionário que trabalha numa empresa, num departamento, que ele é tão bem visto que as pessoas de fora da empresa já olham ele. Quando liga na empresa, o que faz? Já pergunta para aquela pessoa. Já aconteceu com você já sobre isso? Sim, já. É muito interessante quando fala assim, fulano não trabalha mais aqui. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa aqui em Goiânia, chamava Hightech Informática. Já, professor. E eu trabalhei lá 2 anos. E quando eu trabalhei lá, tinha uma supervisora técnica, mulher. E ela já tinha mais ou menos já uns 10 anos. Ela já tinha já uns 10 anos de empresa. Todo mundo já chamava ela de patrimônio histórico da empresa. Por quê? Todas as vezes que dava um probleminha na parte técnica das empresas, os clientes não iam, os técnicos, iam nela. Por quê? Por mais que ela já era supervisora, ela tinha uma visão mais ampla na parte de programação, de montar, instalação de computadores. Ou seja, ela trabalhou quase 20 anos nessa empresa e vira e mexe alguém pergunta por ela. Por quê? As pessoas internas e as pessoas externas vê essa expectativa boa dos seus problemas serem resolvidos. E isso gera uma fidelização. Quantas vezes você compra em algum lugar, vocês pegam serviço de algum lugar, só por causa
do vendedor, por causa do técnico, do mecânico, até para cortar cabelo. Né, Daniel? O Daniel tá aqui, o Daniel e o... Gente, eu esqueci o nome do... Divino. E o Divino. Então, o que acontece? Vocês cortam cabelo com qualquer pessoa? Não. Sempre tem aquele que você sempre corta com ele. Não. Por exemplo, aqui em Goiânia tem um que eu faço barba e cabelo com ele. Ou seja, eu já cheguei a ficar uma semana sem cortar cabelo e fazer barba. Por quê? Ele não tem os horários que eu preciso. E aí o que se torna? Uma fidelização. E eu só me atendo com ele. Porque ele já sabe do jeito que eu quero que corte. Porque, por exemplo, meu cabelo, por exemplo, tem uns redemoinhos em cima. Se a pessoa cortar de qualquer jeito, vira um buraco. Ou seja, são formas de fidelização. E essa forma de fidelização gera em torno de 14 bilhões de dólares apenas para o ano que vem, uma geração. Pode falar, quem levantou a mão? E hoje em dia, nas barbearias, eles deram umas mudadas, né? Vende cerveja, vende Mesinha de refri, sinuca. coloca várias coisas para entreter o cliente. Não sei se vocês aí tem isso, mas aqui em Goiânia, de cada 10 barbearias, 8 tem mesa de sinuca. Rapaz, o corte de cabelo aqui é com barbeiro, não é salão de cabeleireiro, isso aí não. É porque é o seguinte, por exemplo, tem hora que você espera demais. Aí tem a mesa de sinuca, tem a parte bem organizada. Então, tem dessa forma. O meu barbeiro, eu gosto de cortar cabelo sempre no sábado de manhã. Aí vai eu e o Miguel, meu enteado. Aí eu já peguei ele vindo do mercado, da padaria, já passo da frutaria, no açougue, aí eu vou lá pra cadeia cortar cabelo com ele. Então ele já é programado mais ou menos, né? Professor, é tão interessante essa fidelidade. Eu tenho um amigo que trabalha no banco e por ele trabalhar numa área que mexe com dinheiro, não pode ter amizades, né? Ter Aham. vínculo. Então, de 3 em 3 anos, ele tem que mudar de cidade. E aí tem um cliente do banco que toda vez que ele muda, ele vai lá e abre conta no banco que ele tá, transfere a conta dele. Aí, quer dizer, agora, o que isso tem a ver, né, pessoal? Quer dizer, o cara é bom de serviço, o cara é... pode ter risco de ser sequestrado, assaltado. Qualquer um pode, né? Qualquer um corre esse risco. Então, para que um banco... esqueci, né? Banco, ele não foca o cliente, né? Ele foca apenas o lucro, né? Então, tem esse detalhe. Então, o que acontece? É algo que a frequência que o público faz, por exemplo, eu sou meio enrolado para cortar cabelo. Eu falo assim, hoje eu estou tranquilo, eu mando mensagem. Tem horário hoje? Tem com os meninos. Não. Você tem horário hoje? Não. E amanhã? Não. Depois de amanhã? Aí, tem. Então marca, então. Então eu tenho essa, igual você falou, essa fidelização. Pessoal, como vocês sabem, eu também, como eu dei aula para vocês de informática básica, a minha primeira formação é análise de sistema. Eu me formei no ano de 2000. Eu tenho uma cliente que é minha cliente há mais ou menos 22 anos. Desde meus primeiros computadores que eu arrumei foi com a família, foi com um parente. Comecei a arrumar os computadores, aí passou para essa pessoa. Na época ela tinha 3 filhos pequenos. Hoje os 3 filhos são formados. E claro que hoje não é aquela constante, não é constante eu ir lá. Mas vira e mexe, me manda mensagem, tirar uma dúvida, arrumar um computador.
Lembrando que hoje, né? Hoje os computadores não estragam tanto como antes. Se a pessoa tem zelo, tem cuidado, ele não estraga. Eu tenho um cliente de 87 anos, que ele é contador formado. Eu vou lá uma vez por mês olhar as finanças dele. Uma vez por mês. E a última vez que ele formatou o computador dele foi em 2016. Aí eu falo para ele, ó, tá quase na hora, já passou da hora de mexer nessa máquina, só dá uma formatada. Aí eu falo para ele, não, só que o meu risco de mexer, porque tem tanta informação sua aí, o fazer o backup, pegar as senhas, dados, uma canseira. Aí ele fala assim, não, deixa para depois. Esse computador está quase 0 quilômetro. Porque ele só mexe 2 vezes no mês o computador, mais ou menos. Então, por mexer poucas às vezes, o computador não estraga, o computador não fica obsoleto. Então, aí como eu já sei que quase não uso, então, aí ele não precisa de mim para todo mês olhar as finanças dele. Ele mesmo tendo 87 anos, ele sabe imprimir os trem dele, ele sabe imprimir os boletos, tudo, mas ele tem a dúvida, ele tem receios de clicar algo errado. Então, virou uma fidelidade. Ele sempre me manda uma mensagem no início do mês. Preciso de você sábado após as 11. Qualquer horário após as 11. Porque ele tem problema de insônia, então eu só acordo por as 11 horas. Então, aí eu tenho que organizar meus horários e arrumar um jeito de ir lá. Porque se eu não imprimir, ele não imprime. Aí se torna, igual você falou, essa fidelidade. Aí, pessoal, nós temos a diferença entre cliente interno e externo. Então, o cliente externo é aquele que mantém financeiramente o negócio por meio de consumo de produto e serviço. Ele não faz parte da organização, mas é fundamental para que funcione. Afinal, ele gera receita, elabora estratégia que valoriza as experiências públicas e é imprescindível para gerar fidelização e promover uma marca. Foi o que nós falamos inicialmente. O cliente externo, você já viu que é ditado? Para a empresa crescer, falar bem é difícil. Agora, para falar mal, é fácil, né? Tanta gente fala mal e cai o índice. Alguém aí de vocês já foi empresário? Ou empreendedor? Não, né? Pessoal, eu já fui empresário. Eu já fui dono de uma lojinha, de uma lojinha e de uma escolinha de informática. Pessoal, vou tirar uma coisa para vocês. Eu já fui e estou sendo empreendedor, professor, no momento. Empreendedor, né? Você está sendo. Me fala, é uma luta diária, né? Cara, antes da minha mãe aposentar, a gente mexia com marmita pro pessoal almoçar, que é as marmitas caseiras grandes. Aham. Minha mãe aposentou, tem birra de cozinhar até para mim fazer comida, moço. E agora eu tô mexendo com van escolar, por isso que geralmente 1 hora eu chego um pouquinho atrasado, porque eu já tô na van, eu já ligo o celular e a hora que eu chego em casa, para que eu cuide do meu pai depois do almoço, né? Aham. Que realmente eu ligo na aula. Mas é muito mais fácil, prático. Chegou o final do mês, você recebe o dinheiro da empresa sem preocupação. Se vai ter que abastecer, se vai ter pneu, vai chegar até o final do mês. É complicado, cara. Somente igual a sua parte, que o seu carro tem que estar impecável, né? Primeiro, ele não pode estar sujo. Segundo, não pode ter nenhum problema, porque se a sua fiscalização parar, é uma multa. E além disso, é problema. E além de ter os clientes chatos, né, que são os pais dos alunos, né? Ah, porque você está atrasado? Por que você não traz meu filho mais cedo? Por que você não busca ele primeiro? Ou que você não deixa ele por último? Sempre tem aquela reclamaçãozinha, né, Daniel? De praxe, né? Então, aquela que sempre de praxe mesmo. Aquela é complicado, viu, rapaz? Então, isso... A sorte é que eu sou um cara que eu trato os meninos igual eu trato os daqui de casa. E eles gostam muito de mim, sabe? Então,
Assim, eu não dou muito moral pra mãe, não. Eu não. Mas aí, Você chega e fecha. mas aí é o tio Daniel ou é o tio da van? Tio Daniel, isso tudo me chama tio Daniel. Ah, então é simples. Então o que acontece? Eu, por exemplo, é tanto, pessoal, quando eu tinha uma escola de informática, eu que era o dono, era eu que fazia divulgação. Disse, gente, é complicado. Hoje não, hoje eu prefiro muito mais. Eu prefiro mais trabalhar os 3 períodos como eu trabalho, de manhã, tarde e noite, mas no final do mês eu ter lá o que eu vou ganhar e saber o que eu vou fazer. Então, isso aí é imprescindível. Elaborar estratégias para você cativar o público. Por exemplo... A minha estratégia é cultivar o pessoal da escola, porteira, diretora e coordenadora, que aí elas mesmo já te indicam, já te mandam o que precisa. Uhum. Na verdade, você nem precisa fazer muito a parte de marketing, de divulgação. As pessoas já fazem para você de boa. Mas só faz por quê? Você faz bem o que você faz. Se você fosse meia boca, fazesse mais ou menos, não teria isso. Eu pego menino, pego na mão, levo para dentro da escola, saio, trago. Eu me divirto fazendo isso. É bom, muito bom. Eu que sou professor há mais de 20 anos, sei como é que é. Tem vezes que a gente está cansado, quebrado, detonado, mas faz parte. Igual, por exemplo, hoje, eu não falo para meus alunos que eu tenho canal no YouTube. Eu não falo para meus alunos. Aí hoje, uma turma do 7º ano A, falando de... O que a gente estava falando hoje sobre... Que hoje o aluno hoje tem tudo na mão para ser bom aluno. Até aquele aluno que não entende o professor, tem como ele ser um bom aluno. Por quê? Nós temos hoje uma ferramenta que poucas pessoas utilizam, que é o YouTube. Então, o YouTube, ele pode ser a grande ferramenta para aquela criança que tem dificuldade de aprendizagem aprender. Por quê? Você não precisa ficar questionando, você escuta, volta, faz o exercício junto com a pessoa que está online ou que está gravado e você vê se está certo ou errado. Então, eu falo para os alunos, o YouTube, ele tem duas vertentes, né? Ele tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que tem coisas que não presta. Mas, aos poucos, o YouTube vai tentando bloquear aquelas coisas. Mas que são as fakes, a pornografia, né? Que hoje em dia propagam com muita facilidade. Então, só que a internet, o YouTube, ele é uma ferramenta muito importante. Por exemplo, quando eu vou arrumar um computador que eu não estou dando conta de arrumar, eu vou lá no YouTube e olho. Eu tenho, por exemplo, aparelho que eu atualizo as TVs lá em casa, eu não preciso ficar pagando para a técnica atualizar para mim, eu mesmo atualizo. Então, essas ferramentas que auxiliam. Então, eu falo para os alunos, beleza, você não sabe somar, você não sabe dividir, se você não sabe potenciação, radiciação, um exemplo disso aí, frações, beleza, vai para o YouTube e estuda. Pega um professor engraçado, que te deixa ser alegre, e aprende. Então, isso é importante. Isso é verdade, professor, porque eu estou fazendo um outro curso porque assim, como professora, a gente tem que acompanhar a evolução das coisas, né? E aí eu estou fazendo um sobre mídias digitais. E aí os professores, eles têm muita dificuldade de colocar isso na sala de aula. De trazer uma ferramenta nova, um jogo para os alunos, um trem diferente. E aí o professor bate muito em cima, falando assim, não tem o que fazer. Os alunos, eles sabem procurar as coisas, a aula que você deu, se não deu certo para ele aprender, ele vai procurar no YouTube, no TikTok, que é 30 segundos. Então, assim, você tem que acompanhar. As crianças estão lá na frente. Só que o problema do aluno, hoje, nós que já somos pessoas mais adultas, pessoas um pouco mais velhas, nós temos esse amadurecimento de procurar pesquisar. A criança e o adolescente não tem isso, eles querem tudo fácil. Eles não têm a maturidade de estar criando. Por exemplo, todo o material que eu crio, eu pego da internet.
Ou seja, esses conteúdos que eu monto para vocês, eu busco na internet. Eu formato ele. Eu corrijo, eu ponho umas letras maiores, uma letra mais bonita, mas eu pego da internet. Então, o que acontece? Eu tenho a capacidade de saber. Automaticamente, quando eu estou montando a aula, eu estou o quê? Lendo o conteúdo. Se eu estou vendo que aquele material é importante, é porque eu li. As pessoas hoje não têm essa visão de leitura. Então, hoje, é fácil hoje aprender conteúdo. Só basta querer. E os alunos de hoje não querem isso, pelo menos os alunos mais novos. Então, pessoal, cliente interno é aquele que compõe um quadro de funcionários, ou seja, que trabalham dentro daquela empresa. Ou seja, eu, por exemplo, quando eu trabalhava na Hightech, eu precisava de comprar peça de computador, eu comprava lá. Se eu tinha meus clientes por fora, onde eu pegava peça, pegava lá. Ou seja, eu tinha meu desconto como técnico e eu não precisava correr atrás de peça, porque eu sabia que lá tinha. Se desse problema, eu já estou lá mesmo resolve. Então, todos que trabalham em uma empresa que vende alguma coisa, que vende bens, a gente acaba se tornando cliente deles. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, e outra coisa, pessoal, uma coisa muito interessante numa empresa, o atendimento interno, ele não pode ser deixado para segundo plano. Tem muita gente que trabalha numa empresa, mas defama os produtos da empresa que trabalha. Isso não é bom. Isso. E outra coisa, se você trabalha numa empresa que o produto que você vende, você não gosta, por que você está lá? Você é o primeiro cliente da empresa. Você é o primeiro a divulgar a marca. Agora, quando você não usa essa estratégia, a empresa demora mais a crescer e a empresa demora mais a te valorizar. Porque ele não está vendo você como um funcionário que está agregando novas estratégias para a empresa. E isso atrapalha. Então, um profissional de vendas que não se sinta acolhido por uma empresa pode ter dificuldade de comunicar com seus clientes. Foi o que eu acabei de falar. Ou seja, se você não abraça a sua empresa, o seu trabalho, você vai se dar bem? Igual aqui, por exemplo, eu trabalho numa escola estadual, que é um CEPI, de período integral. Se eu não abraçar aqui a coordenação, não abraçar a direção, e começar a bater boca com eles, ou não concordar com os métodos deles, o que vai acontecer? A escola vai ter o quê? 2 falas. E isso traz à escola o lado negativo. Principalmente hoje que nós estamos com tanto problema nas escolas, né? É verdade. A gente tem que se sentir dono da empresa, né, professor? Uhum. Não ser apenas um funcionário, mas sentir que faz parte ali, né? Vestir a camisa. Igual esses dias atrás, a Secretaria da Educação veio aqui e fez uma entrevista, escolheu 2 professores para fazer uma entrevista. Aí eles me escolheu para ser um dos entrevistados. Eu disse, gente, como é que eu vou falar mal da direção do qual eu trabalho, do qual eu visto a empresa? E outra coisa, a gente nunca concorda com tudo da outra pessoa. Quem é casado aí, por exemplo, aí o Daniel, que é casado aí com a Débora, é isso mesmo, não é, Daniel? É. Nem tudo que a Débora fala, o Daniel concorda, e vice-versa. Só que o que acontece? Não, aqui que ela fala, eu não concordo, o que eu falo é lei. Ô, Débora, é isso mesmo, Débora? Nem de longe. Ô, Débora,
Na sua casa, o Daniel fala mais alto, né? Você fala, vai arrumar a cara, fala, já vou, né? Sim, senhora. A última palavra é dele, sim, senhora. Dele, professor. Então, o que acontece? A gente nunca tem essa concordância de ambos, mas temos o quê? A conversa, o diálogo, a análise dos pontos. Igual, por exemplo, ontem eu fui fazer compra com a minha esposa ontem, aí vi um carro que eu sou fascinado para trocar. Aí a minha esposa falou assim, nesse carro aí é grande, porque tem um porta-mala, né? Falei, é isso que eu quero. Aí eu falei, mas ele é bonito mesmo. Falei, você está pondo pilha? Na hora que eu entrar no consórcio desse carro, eu quero ver se você falar alguma coisa. Aí ela falou assim, eu tenho um carro mais ou menos de valor, né? Só que o carro que eu quero, ele é o dobro do valor do meu carro, um pouco mais. Aí eu falei para ela assim, eu vou ter que fazer um consórcio de 50 mil. O quê? Você quer comprar um carro de quase 100 mil? Mas o carro que eu quero custa... Mas eu quero comprar um carro 2019, 2020. Então quanto custa um carro desse? Eu falei assim, uns 110, 120 mil. Aí ela falou assim, mas para que isso tudo? Mas o homem ou a mulher que não tem sonhos, é o que eu penso, não tem mais a finalidade de trabalhar e de criar alguma coisa na vida. Todos nós temos um sonho. Ou pequeno, médio ou grande, não é verdade, pessoal? É verdade. Porque, igual, por exemplo, eu tenho um Fox, aquele Rock in Rio. Antes da pandemia, ele valia uns 32 mil. Agora, com a pandemia, ele subiu para 42, 43 mil. O carro que eu quero, para valer mesmo, é um Toro, uma Toro, né? Que é em torno de 130, 140 mil. Mas, de sair de 30 para 40 para 100, 140, é uma grande diferença, né, pessoal? Agora, se eu trocar para... Eu não tenho como eu sair de 40 para 140. Eu tenho que sair de quanto, pessoal? Ô, Daniel, não é de 40 para 60, 70, depois de 70 para uns 80, 90. A dificuldade não é menor? A facilidade não será maior? Então, Também acho. porque, primeiramente, você não sai, por exemplo, de um carro que custa 40 para um carro de 100 e poucos mil. Primeiro, parcelas vai estar absurda. No mundo de hoje, nós não podemos fazer tanta dívida. Então, por exemplo, se eu sair de 40 para uns 70 mil, por exemplo, já não é uma grande escalada. Depois de 70, 80 para 100, não é uma grande escalada. Ou seja, são metas que nós todos temos. Igual o Daniel eu tenho certeza que o Daniel tem os seus objetivos, a Flávia, a Débora, o Divino, os outros colegas que estão presentes. Então, todos nós temos uma meta, todos nós temos objetivos. Uma coisa que eu penso, quando você não tem mais objetivo, acabou. Então, voltando ao nosso conteúdo, o cliente interno que é você, que é o funcionário de uma empresa, você tem que abraçar ela. Mas então você está falando que se o produto for ruim, eu tenho que falar que ele é bom? Não é isso. Claro que você está falando, se você concorda que o produto é ruim, o que eu tenho que fazer, Flávia? É na empresa falar os pontos falhos daquele produto para ver se a empresa o quê? Se melhore, se organize. E outra coisa, lucro é bom, mas lucro não é tudo. O que adianta aquela pessoa que compra uma vez e depois não compra mais? Não é verdade, pessoal? É verdade. E afinal de tudo, você tem que deixar o cliente, como você é um cliente interno da empresa, você vira um funcionário cliente satisfatório, ou seja, você vai criar uma autoavaliação da empresa, você vai criar um estímulo maior. E isso, quando você gosta do produto, você tem um aumento de produtividade de aproximadamente 25% em cima das marcas.
Isso aí não é eu que estou falando, não é a internet que fala. É de acordo com o estudo do Tower Watts. Ou seja, é uma das maiores pessoas relacionadas à parte de marketing, à parte de administração do mundo. Ele tem muito material, ele tem muitos livros que ele faz. Na Ambev, eles têm aquela parte do funcionário comprar mais barato, que tem um pack que eles compram no mês, né? Aham. E aí eles incentivam o funcionário a fazer publicações positivas sobre o que eles pegam. E isso ajuda. Isso cansa. Agora, como garantir a satisfação de um cliente interno? Primeiro, padronize processos. Ter uma equipe comprometida, estabelecer estratégias. Igual você falou, por metas, por um incentivo, por algo que faça que o cliente interno goste daquela marca. Lembrando que não é só preço que faz o cliente ser satisfeito, também é a qualidade. Promover ações de incentivo, que isso é posto ao que o crescimento dentro da própria empresa. Vai valorizar a empresa. Além disso, mesmo que você compre o produto, você vai ganhar o quê? Premiações, bônus. Isso tudo faz o cliente funcionário ficar feliz. Igual você, acho que foi a Flávia que falou aí agora. Medir esforços para os seus clientes também com uma boa prática. Estabelecer performance. Produzir desempenhos, igual vocês falaram aí. Criar um engajamento, igual nas redes sociais, falando que o produto é satisfatório. Descobrir os motivos e assim. E outra coisa, quando o produto não é bom, igual eu falei agorinha, mostrar os pontos ruins. Ah, mas se eu falar que na empresa o refrigerante lá, que eu trabalho lá, que é o refrigerante só Jesus, ele é aguado, eles vão me mandar embora. Não. Tudo tem que saber o ponto de falar, né, Daniel? Você tem que saber falar, você tem que saber questionar eles. Eu coloquei... Professor, e você gosta do refrigerante Jesus? Eu nunca tomei, não, isso eu tô falando essa marca. Ele é típico da Eu só sei que no ele Nordeste é vende tipo, muito. professor, ele é típico da minha terra. Né? Eu sei que no Nordeste, lá, Maranhão, essa região assim, ele é muito vendido. Ele é pau a pau com a Coca-Cola. Só que, o que acontece? Eu ainda não tomei dela ainda não. Eu coloquei só Jesus, porque se eu fosse falar outra aqui em Goiânia, que vende aqui em Goiânia aqui, com mais facilidade, aí você, você está falando da Coca porque ele é viciado em Coca. Aí tá falando isso, não, eu fiz uma marca que não é daqui, mas eu ainda não tomei ainda dela não. Mas diz que ela parece suco de groselha, né? É bom, viu? É bom? Eu vou tentar achar É pra bom. comprar. Eu vou achar pra comprar. Se alguém falou que é bom, eu vou tentar tomar. Aí, tá vendo? Quem falou que é bom? Eu, Divino. Aí, ó, o Dinho falou que é bom. Então, aí, ó, o Dinho tá fazendo o quê? O engajamento dele. Tá falando que o produto é bom. Então, aí eu vou Eu tentar. de refrigerante, pra mim, passagem de graça. Você não gosta, não? Rapaz, muito raramente, muito difícil eu tomar Fanta uva. Aqui na escola também eu não gosto de refrigerante, Coca-Cola. Eu só tomo um dia sim, o outro também. Aqui o pessoal que quer me agradar, quando eu faço algum serviço para eles querem me agradar, eles trazer a coquinha para mim. Coca, então, quando eu trabalhava na Coca-Cola aqui em Alto Araguaia, Mato Grosso, ela chega da fábrica, ela chega geladinha, ela vem na lona térmica. Os meninos carregar, quando você viu os meninos com o olho cheio d'água, você podia saber que eles estavam tomando uma KS escondida no taba para o patrão não ver. Mensurar os resultados. O que eu acabei de falar, valoriza o diálogo. Lembrando que quando você critica uma marca, você tem que saber criticar essa marca de forma profissional, de forma técnica. Ah, não, a Coca-Cola eu tomo porque ela é isso. Não, você tem que explicar os motivos. Agora, tem gente que não gosta porque não gosta de refrigerante. Agora, a Coca não presta porque é isso. Não, você tem que saber dialogar. E outra coisa, como é que você trabalha numa marca de refrigerante se você está falando mal da sua própria marca? Quem levantou a mão?
Aquele negócio do rato lá, é verdade lá? O cara ficou doente lá? Eu não tô lembrando nada de rato, não. Não tô falando isso, não. Não, Rato na coca. vocês não vão me convencer. Os olhos brilham. Ou, quando eu vejo uma coca, os olhos brilham. Mas isso aí, professor, é na coca, é no sal, é na margarina, é em todo lugar onde o ser humano trabalha, ele tem a capacidade de ser porco. Isso aí é coisa dele. Então pode ser que um fato isolado realmente aconteceu, o semelhante já aumenta. Igual, por exemplo, hoje a onda é as invasões, as ameaças à escola. Aqui um menino só postou no Instagram dele lá que ia invadir a escola, o povo já saiu falando que a polícia teve lá, que pegou ele em cima do muro com o revólver e já foi preso. Eu falei, gente, isso vai tomar uma proporção e daqui um dia o nego vai sair atirar no outro aí na rua de medo. Com certeza. Uai, aqui ontem na escola, os pais pegando o pé da diretora, por que a diretora não liberou? Porque ia ter um massacre aqui. Eu disse, gente, esse massacre está falando em todas as escolas, não é escola A nem B, todas. Tipos de cliente externo. Quais são os principais? Tem o cliente decidido, é aquele que só bebe coca, para mim, outro refrigerante não presta. Ontem, quando fui com a minha esposa ontem, eu disse, nossa, a Pepsi Twist tá barata, hein? Eu falei, aham. Você não quer nenhuma, não? Qual que você vai comprar? Aquela. Aí ela, qual aquela? Uai, Coca-Cola. Aí então, é aquele cliente decidido, que não aceita. Aqui, por exemplo, eu fiz um serviço para algum colega aqui na escola. O que você quer? Coca. Pode ser Guaraná Antártica? Não. Pode ser Pepsi? Não. Pode ser Fanta? Não. Coca, de preferência de 3 litros. Então, é um cliente decidido. Agora, aquele cliente decidido é aquele que já pesquisou o produto, mas ainda não sabe se quer levar isso. Ele olha a concorrência. Eu, por exemplo, pessoal, eu olho muito essa parte de comprar alguma coisa pela internet. Eu sou um cliente indeciso quando eu vou comprar algo pela internet, que eu vou... Mas não é indeciso do produto, eu sou indeciso da empresa que está vendendo. Eu olho se aquela empresa não tem muita reclamação. Aí eu olho essa parte. Esse dia atrás eu estava comprando um pneu para minha moto. Eu não ando de moto desde dezembro, porque em Goiânia tem uma chuva. E não sei se vocês viram nos vídeos de Goiânia, teve uma chuva que um motoqueiro foi levado para um córrego. Vocês viram essa notícia? Eu não lembro, não. Tem umas 3, 4 semanas. Aí foi levado, quer dizer, ele preferiu andar debaixo da água com a moto ficou e ele foi embora. Então, eu passo essa rua todos os dias. Então, eu gasto mais gasolina andando de carro. Aí tem 4 meses, mais de 4 meses que eu ando de moto. Primeiro, porque também tem um pneu dele, tá meio careca. E o pneu custa quase R$500, aqueles pneus mais borrachudo. Aí, olhando um site do pneu, aí eles me mandando uma mensagem no WhatsApp, por que eu ainda não tinha fechado? Eu falei assim, eu tenho dúvidas da idoneidade da empresa. Como assim? Tem clientes reclamando que o produto demora a chegar e uns que nem chega. Então, é isso. E outra coisa, está chovendo muito aqui em Goiânia ainda? Ao que a chuva parar, agora não está chovendo mais, eu compro a moto, o pneu para a moto. Porque eu não vou deixar minha vida ir embora por causa de R$10 a mais de gasolina por dia e ficar pegando chuva para lá e para cá. Então, nessa parte já se torna um cliente indeciso. Não sei se vocês pensam também dessa forma. Cliente Eu também sou muito de pesquisar. Porque, assim, dinheiro não dá em árvore, né? Às vezes você compra alguma coisa e o trem não presta. Eu sou muito assim com televisão. Uhum. Televisão, esses trem de casa. Por exemplo, eu não compro de outra marca que não seja da LG.
E aí eu também espero o período do ano que tá mais barato para poder comprar. Porque sempre tem o período que eles trocam os modelos, né? Que é lá por outubro, alguma coisa assim. Aí, se tiver que comprar, é nesse período e dessa marca que eu sei que é uma que dá menos problema. Agora, de resto, é do mesmo jeito. Geladeira tem uma marca específica e aí eu pesquiso a loja também para não gastar dinheiro à toa. Olha uma coisa interessante, igual você falou aí. Sábado, eu tive que comprar uma geladeira. Porque a minha geladeira é aquela GE e ela é muito boa. Porém, a placa dela queimou, estragou. A geladeira ligava, começava a gelar e ela travava, esquentava. E eu não estou achando essa placa. Eu fiquei mais 10 dias, quase 10 dias sem geladeira em casa. E sem geladeira em casa é terrível, né? Aí... Essa é a Bosch que fala? Hã? É a marca Bosch? Não, GE, General Electric. Ah, tá. Eu comprei uma Bosch também, que Deus me livre. Não acha peça, nem Bosch, nem GE. Aí tá. Aí eu tô achando as placas, não tô achando. Aí andei em Goiânia todinho, não acho essa placa. Aí eu falei pra minha esposa, eu já mandei arrumar essa geladeira umas 3 vezes, já gastei quase R$1.000 com o serviço de geladeira e não resolveu o meu problema. Aí eu fui lá, comprei uma geladeira, aí beleza. Aí falei assim com minha esposa, nós estamos precisando também comprar uma batedeira, né? Ela falou assim, tá, a nossa pifou. Falei, beleza. Aí eu olhei aquelas planetárias. Aí tinha uma loja lá, eu fui no shopping, e essa estava lá 339. A hora que eu fui comprar ela, eu fui para o vendedor, e aí, o que você não me dá de desconto à vista? Não é nem cartão. Aí, pode ser esse valor aqui, porque o valor dele aumentou, agora é 399. Falei, não pago não. Você está 339, porque eu vou pagar? Não, eu posso conseguir fazer o mesmo valor. Não. Aí eu acessei a internet, lojas americanas. A mesma batedeira planetária, nos 10 minutos. Na loja americana, estava 240. E era a última pela internet. Aí o que acontece? Eu comprei ela pela internet e no dia seguinte eu buscava ela no shopping aqui em Goiânia. Ou seja, aí no dia seguinte eu fui lá e busquei no shopping, ou seja, gastei 240 mais uns R$15 de combustível, 255, 260, vamos pôr. Eu tinha oferecido para o vendedor, eu estava pensando se ele me fazia por 300. 310, estava 339. Ou seja, nessa brincadeira, eu ganhei basicamente o quê? R$80 de desconto. E eu tenho um pensamento comigo assim, professor, o não é meu. A chance dele pensar em diminuir já é lucro. É, igual... Daniel, nós temos essa mesma visão. Eu me inscrevo em tudo que é coisa de emprego. Um não eu já tenho. Eu vou em busca do sim. Então essa visão também eu tenho essa também. Aí a minha esposa até briga. Tudo que tem você participa. Eu falo, claro, aí. Eu quero crescer, eu quero algo mais na minha vida. Igual a Débora um dia falou, eu quero comprar essa casa. Eu falei, mas essa placa tá aí há 2 anos. Eu falei, vamos tentar. Eu falei pro cara, você quer vender? Ele falou, quero. Falei, você tá vendendo ela faz tempo? Tô. Ele me dando munição, né? Falei, você tá vendendo ela tem 2 anos, não conseguiu. Eu te pago o preço que você quer, assim. Te dou metade em janeiro e metade em julho. Feito? Vou consultar com a minha esposa. Eu falei, tudo bem. Ele pegou meu telefone, eu peguei o dele, eu não dava bom dia, não dava boa tarde, não ligava, não mandava mensagem. E ele procurando vender, tentando vender para comprar um ano da cidade. Aí com um pouco ele falou, bom dia, patrão. Eu não respondia. Aí ele falou assim, deixa eu falar. Tá de pé a proposta? Eu falei, tá. Aí ele falou, então você me dá metade de janeiro, metade de julho? Eu falei, dou, sem problema nenhum. Hein? Ele pegou e vendeu. E eu acho que ele arrependeu. Por quê? Uai, por quê, professor? Aqui é 2 lotes. E todo mundo falou, você vende um lote que você arruma a casa. Aí a Débora falou, eu comprei aqui porque eu quero os 2 lotes. Eu olhei para ela e pensei, você não capina, você não já bate veneno, né?
Aí você vendeu. Pedi nada, a gente murou aqui, tá tomando um fôlego e depois a gente vai reformar do nosso jeito. Tá vendo? Tá vendo? Tanto que na sua casa você fala mais alto, você falou, quero vender. Ela falou, não. Aí você falou, tá bom, não vendeu. Aí, tá vendo? Por isso que eu falo que a Até mulher... lá eu vou fazer uma casinha do cachorro bem confortável, do dia que eu brigar eu vou pra lá. Aí, embaixador da marca é aquele que vive falando as marcas, as partes, os comentários positivos. Igual falou aí da LG. Cada um gosta de uma marca. Cada um tem preferência por uma. Por exemplo, eu que vendo, quando vou montar um computador para um cliente, placa-mãe de computador, eu só gosto de uma, que é a placa-mãe Asus. Para mim, a placa-mãe top. Então, cada um tem as suas convicções. Técnicas de atendimento ao cliente. Pessoal, vou falar um pouquinho mais rápido, não dá tempo. Conheça algumas técnicas de atendimento ao cliente interno e externo. Falar a sua língua. Ou seja, saber conversar com o cliente, tanto interno como externo. Ou seja, vocês têm que ter um bom diálogo, saber interagir com a pessoa. Manter a postura profissional, como eu falei. Você pode criticar aquele produto, mas saber criticar de forma construtiva. Então, tanto positivamente como negativamente. Porque você está lá não para defamar, e sim para organizar, para fazer algo crescer. Conhecer os desejos e seus objetivos. Igual você falou aí, né, Daniel? A casa. Você teve visão. Ó, a casa que eu quero, eu tenho isso, posso isso aqui. Você criou o quê? Desejos e objetivos. Mesmo sendo um imóvel. Ter empatia, ser solidário e empático é uma prática essencial para valorizar o atendimento ao cliente. Ou seja, fazer o cliente ser seu quê? Seu parceiro, ser fidelizado a você. Então, são pontos que devem ser muito verificados na nossa aula de hoje. Pessoal, nós temos alguns minutos só. É o seguinte, pessoal, eu preciso que vocês coloquem as atividades de vocês em dia. Divino, quer falar alguma coisa? Não. Não, ok, então. Então, pessoal, eu preciso que vocês coloquem a atividade em dia. Por quê? Nós estamos aulas amanhã, sexta-feira, amanhã, quinta-feira. Vamos ter aula semana que vem. E na outra semana já finalizamos. Ou seja, é rápido. E lembrando, para quem entrou depois, a aula 2 e a aula 1, ela é duplicada. Então, ou seja, hoje está sendo a nossa quarta aula. Amanhã é a nossa quinta. Amanhã nós já entramos na metade. Tá bom? É uma aula menos, mas eu estou pondo mais conteúdos para poder finalizar. E eu creio que não vai atrapalhar nada a vocês, que eu vou seguir corretamente todo o cronograma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, pessoal, eu desejo a vocês um bom resto de tarde, que dê tudo de bom para vocês. Tinha postado mais cedo a lista de atividades feitas, quem não fez. E lembrando que quem não acessou ainda a plataforma precisa olhar. Então, qualquer coisa também estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Falou, professor. Até mais.